Poder estar aqui novamente e debater sobre um tema que é muito interessante, conhecimento. Conhecimento. Eu estava vendo você fazer a abertura aí. O conhecimento, mesmo que nos liberta, nos aprisiona. Pô, duas situações antagônicas que acontecem para que isso ocorra, né? É verdade. Muitas pessoas elas estão assim, elas estão todos os dias crendo que pode se libertar de algo, mas se tornaram ali como se fossem prisioneiras, porque pararam de buscar o autodesenvolvimento, a busca contínua do crescimento e acharam, não, até aqui eu só preciso dessa informação e acaba que aquilo que deveria, como eu disse no início, ser a escada do início para ela poder trilhar caminhos ainda maiores ou até mesmo extraordinários, ela fica ali se limitando com aquela necessidade de assim, mas eu vou me arriscar mais, o que é que os outros vão falar, eu já tenho um pouco, o pessoal vai falar de mim, e ela fica ali se aprisionando, porque ela não quer dizer adeus, porque quando você começa a aprender, muitas das suas crenças que você tem hoje, você vai ter que abandonar. Crenças essas que é o medo, que é a dúvida, que é muitas vezes a opinião de terceiros, a crença de que você nasceu para poder continuamente servir em um determinado ali serviço e você fica ali tomando isso para si, só que isso não é verdade. E o que é que você fala aí ali sobre isso? O que vocês têm que entender é que essa situação que nós colocamos, que o conhecimento te liberta, mas te aprisiona, é porque vocês vão acabar utilizando toda a sua forma de pensar e raciocinar sobre aquilo que vocês aprenderam, sobre o novo que vocês aprenderam. Só que também a sua cabeça te leva até um ponto ao qual seria o ponto que, aqui para mim está muito bom. Só que se você saiu de uma situação X e foi para uma situação Y, e a sua cabeça, na sua mente, você achar que aquilo já é muito bom, você se estagna ali. Você fica paralisado ali. Você acaba achando que aquele é o padrão e o máximo que você consegue ofertar diretamente. E o máximo que você consegue hoje ter de benefício. Aí entra a situação de você ficar prisioneiro. Prisioneiro de todo o conhecimento que você teve. Eu vou colocar um ponto aqui para vocês, que é importante. Talvez você vai conseguir entender melhor o que nós estamos falando. Pegue você e uma criança, a qual em nenhum momento teve contato com uma rosa. Chegue próximo, os dois juntos, a essa flor. Só que a hora que a criança te perguntar o que é isso, você coloque para ela o que você vê. Você, na sua cabeça, você já vai estar pensando, essa é uma rosa, ponto. É assim que a sua mente trabalha para você. É assim que ela te limita no seu conhecimento. Você vai ver que a criança vai ficar estonteante com aquilo. Nossa, olha que linda, olha como ela é, as cores dela. De repente ela vai tocar e ver que ela é macia. Nossa, olha que gostoso tocar. Olha o perfume que ela tem. E na sua cabeça você já está ali. É uma rosa. É uma rosa. E a criança está ali. E se você não a despertar, olha aí, vamos ver aquela ali? Ela é capaz de ficar ali admirando aquilo, contemplando aquilo com toda a sua emoção, com toda o seu vivenciando aquele momento de presença junto àquela situação que é nova para ela e explorar todos os detalhes. E a partir do momento que você colocar o conhecimento para ela, é uma rosa? Em qualquer outra situação que ela vivenciar, que ela olhar aquela planta, ela vai entender como você explicou. É uma rosa. Como a sua cabeça fez contigo. É uma rosa. E você não, nós, eu falei você, mas é uma situação humana isso. Nós não conseguimos nos libertar dessa prisão de conhecimento que nós temos,
ao qual nos limita, nos coloca alguns grilhões, nos travando, e nós não temos a docilidade e nem a liberdade real de explorarmos de uma forma diferente aquilo que vivenciamos. Explorar de uma forma mais íntima, mais profunda, não tentando tirar um esclarecimento daquilo que nós estamos vendo, mas sim aproveitando intensamente aquele momento que estamos vivendo. Essa é a diferença. Então, se você vai tendo conhecimento, mas não permite que ele te aprisione, isso vai fazer com que você vá se expandindo cada vez mais, crescendo cada vez mais e saia fora da forma. Como acontece o bolo quando a gente joga muito fermento, ele abraça por fora. É isso que nós temos que fazer. Não nos limitarmos. E quem nos limita? A nossa forma de pensar. A nossa forma de pensar é a única que vai ter condições de barrar a nossa criatividade, a nossa possibilidade de crescimento, a nossa forma de desenvolvimento, a nossa garra em desenvolver algo. Então, é muito importante você se dar o direito de não deixar a sua mente tirar conclusões daquilo que você está vivenciando. Isso que a Lei falou é bem interessante, porque muitas pessoas elas estão naquele estado de eu já absorvi muita informação, eu tenho muito conhecimento, mas entenda, pessoal, que o conhecimento sem a prática, sem você colocar a mão na massa, como muitos falam, sem você estar no campo de batalha, ele não é o conhecimento que vai agregar, ele vai se tornar ali apenas um peso. E é isso, por isso que essa frase ela te traz essa noção de você. Será que você está carregando vários pesos ou você está levando com você apenas aquilo que realmente é útil, que é aquilo que será utilizado no seu cotidiano? Mas Jefferson, eu preciso saber de tudo. Não, pessoal, você não precisa saber de tudo. Você precisa apenas desenvolver um momento, um local onde você vai colocar em prática. Hoje nós temos a internet para isso. A internet ela é o aglomerado de todas as informações. A partir do momento que você coloca no Google e coloca lá, eu quero saber de algo, ele vai trazer todas as informações de uma forma concisa e completa. E você aí vai filtrar qual a informação que você quer, mas não precisa mais você ficar aglomerando muitas informações se você não vai utilizar. Por isso que muitos acabam até mesmo ficando fadigados no caminhar dele, porque eles ficam levando uma carga que não é necessária. Eles ficam ali pesados porque muitas das informações que ele tem não é utilizado no dia atual e ele fica ali carregando, dizendo eu vou utilizar, um dia eu vou utilizar. Mas não adianta você ficar ali aprisionado nisso, porque tudo que você aprendeu te trouxe até aqui hoje, onde você está com a gente. Para você ir além, você tem que sim colocar em prática aquilo que você agora está aprendendo para poder ir um dia a mais e crescendo e fazendo com que você não se torne prisioneiro do conhecimento que você tem. O conhecimento ele tem que estar sempre sendo desenvolvido e, além do mais, tem que ser cada vez mais aí por você tornado a ser distribuído. Jefferson, eu tenho que distribuir o conhecimento? Sim, porque quando você distribui o conhecimento, você aprende duas vezes. Você está aprendendo quando está escutando agora com a gente, mas a partir do momento que você vai explicar da sua maneira. Você vai trazer contigo cada uma das suas bagagens de experiência e vai colocar isso para o outro, fazendo com que você se torne mais claro e fazendo com que o outro também abra sua mente para entender que eu estou caminhando para o alvo. E algo bem interessante que eu também pontuei e falei, muitas pessoas elas têm 4 níveis desse conhecimento. Muitas estão dormindo. O que é uma pessoa dormindo? É uma pessoa que nem sabe que existe o conhecimento, ela nem sabe o que está acontecendo hoje, ela não tem a menor ideia de que se vai acontecer algo, se não vai, ela não tem perspectiva, ela só está acordando, dormindo, comendo, ela está no automático. Essa pessoa aqui, Jefferson, e o que é que faz para poder sair do automático? Já eu te falo. O segundo, tem aquela que foi ativada, ela escutou uma pessoa, ela escutou alguém falando, acorda, ei, está acontecendo algo, você precisa se desenvolver, você não pode ser alienado às informações, e a pessoa foi ativada, ela foi chamada a atenção através de uma live, através de uma mentoria, através de um curso. Essa aqui foi ativada. Mas entenda uma coisa, cada uma dessas que eu estou falando é como a escada rolante. Se ela parar,
ela volta para trás. Você já está caminhando para trás se ficar parado. Nós temos aqui a terceira, aquela que pegou a informação que está escutando aqui, começou a colocar em prática, começou a vivenciar e verificar resultados. Ó, não, estou mudando minha mentalidade, eu estou vendo que realmente a forma como eu estava vendo as coisas não era bem assim. Eu estava tendo crenças limitantes, eu estava prisioneiro do medo e hoje eu estou matando os meus medos e tendo uma nova atitude, que o canal Acesso está trazendo isso para você. E aí nós temos a quarta pessoa, aquela que se tornou um fato. Ela disse, na minha vida aconteceu. Eu acabei vivenciando isso. Eu acabei sendo um Jefferson de 2 anos atrás, não é o Jefferson que está aqui hoje. Ele cresceu, ele é um fato, ele vivenciou o resultado e fez com que outras pessoas também vivenciassem. E nós temos aqui a próxima, que vai falar que é a quinta, aquela que é o resultado completo de toda a somatória da história. Mas, Jefferson, o que é que eu faço para me poder sair? Eu percebi hoje que eu estava dormindo, acordei agora, verifiquei que eu estou sendo prisioneiro do conhecimento. Agora, se conecta com pessoas que estão ao seu lado, que estão caminhando para o caminho que você quer. Só que entenda, como eu falei a você, isso aqui é uma escada rolante. Se você parar, ela vai te levar para trás. Muitos que são ativados acabam voltando a dormir. Porque quando passa a live, quando passa a mentoria, quando passa o curso, quando vai para uma imersão, ela sai de lá energizada. Eu vou mudar o mundo. Só que acaba que quando ela chega lá no templo, no local onde ela mora, as pessoas não são energizadas como ela. Só que o que é que precisava? Ela precisava manter uma conexão com as outras que estão caminhando para o alvo. E acaba que ela volta a dormir, ela fica novamente ali. Não, não é bem assim, eu acho que ali foi só um sentimento e aquilo não é bem verdade, ela não vai praticar. A pessoa, eu falei para o meu irmão, eu falei para o meu cunhado, eles disseram, ei, deixa de ser louco, a vida não é assim, você é apenas um besta que foi lá, você está vendo aqui, você vai ter que sofrer, você tem que trabalhar. E acaba que ela fica ali sendo iludida por causa que os outros que estão dormindo, eles querem continuar dormindo. Você chama ele para acordar, eles deixam quieto. É como se você estivesse cansado, alguém chega para você e diz, acorda. Não, homem, fica quieto, eu vou dormir mais uns 5 minutinhos, eu botei aqui para despertar daqui a 5 minutos. E a pessoa, você fica chamando, você já vai criar uma briga. E como é que eu faço para não criar essa briga? Você caminha com aqueles que estão indo tendo ali resultado. Mas, Jefferson, eu estou com outro problema, eu sou aquele que pratica, mas está dando errado. E aí, o que é que eu faço? Entenda que pelo menos você está no caminho. Dar errado, ter erros, não é ruim. Jefferson, eu pensei que era ruim, só que isso é uma crença limitante. Para tudo quanto você fizer, vai ter sempre ali um resultado positivo e negativo. Jefferson, todos dois aqui são ruins? Não. Todos dois são bons? São. Porque com o erro você aprende o que não deve mais ser feito. Com o acerto você aprende para onde vai avançar. E nisso é que está, quando você entender que esse resultado, esses micro resultados que você tem, te leva para algo, o conhecimento vai continuar agregando. E você vai ter que entender que vai ter momentos que vai ter erros. Você só não pode ficar prisioneiro ali, falhando no mesmo lugar. Sempre erre em coisas novas. Exemplo, toda vez que você vai andar de bicicleta, você pode estar caindo, mas no momento que você cai e levanta, nunca você cai no mesmo lugar da mesma forma. Ou você pula da bicicleta, ou você estava andando de um pneu lá, você solta a bicicleta, mas nunca você cai do mesmo jeito. Por quê? Porque o seu cérebro, ele ficou ali programado, dizendo assim, ó, desse jeito eu não caio mais, eu já entendi como é que é aqui. Porque ele é como se fosse ali uma autodefesa. Você fica programado para entender que o que estava errado não precisa ser repetido. E daí você vai desenvolvendo esse conhecimento. Isso aqui foi 5 passos para você não se tornar prisioneiro desse conhecimento que você tem recebido e você não sabe o que fazer com ele. Mas a lei vai falar aí, você pode falar. O que o pessoal tem que entender também é que é uma situação ao qual, assim, por exemplo, puxando esse gancho que você falou de imersão, de cursos, que de repente tantos fizeram, saíram de lá com uma possibilidade de evolução incrível e depois viram que nada aconteceu. E essa situação é comum, porque, na verdade, quando você vai nesses locais, existe todo um ambiente que é desenvolvido, todo um trabalho que é feito, o qual te infla de energia. A energia, sabe aquela situação que a gente fala, a energia do universo? Isso aí realmente ocorre. Se você vai num lugar onde tem só pessoas alegres, se divertindo e tudo mais, você acaba entrando no mesmo ritmo. Como se você for num lugar onde está a depressão em cima ali tudo, se você continuar ali, você vai se deprimindo também. Então, a energia se movimenta.
Então, o que é melhor a gente observar? Os lugares onde nós estamos. E só pegando o gancho das mentorias, de como a pessoa acaba desenvolvendo aquela situação, passou um final de semana inteiro numa imersão, fez uma mentoria e não desenvolveu nada. Por quê? Mexeu só por fora. Só pela parte externa. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Isso aí é fato. Às vezes a gente tem alguns jargões antigos que você fala assim, pô, não tem nada a ver, mas incrivelmente sábios. Que essa situação é que é difícil. Você veio já com princípios, forma de caráter, uma base toda montada e a sua forma de com hábitos e vivências ao qual faz com que você queira ficar mais acomodado, queira ficar mais tranquilo. Aí você, quem tem um espírito de querer mudar, tem a vontade de querer mudar, até se empenha gastando dinheiro, realmente indo na mentoria, fazendo um processo, lá sai energizado. Mas o que acontece? Aquele eu seu interno, ele vai sair. É igual perfume de churrasco. O aroma do churrasco vai pegando. E você pega, faz toda aquela vivência, sai de lá achando que vai mudar o mundo e daqui a pouco o seu eu que você cultiva há 30 anos se aflora novamente, porque você não tem forças para desenvolver ele e até mesmo para falar, aqui não, eu não quero mais. Essa situação que você tem que exercer diretamente, primeiro para mudar a sua forma de pensar, você tem que ter a motivação e a ação. Mesmo que essa motivação seja algo que você tenha que entrar em choque. Né? Como assim entrar em choque? De repente é um negócio problemático. Vou enfiar o dedo na tomada? Não. Você pode utilizar de algo que faça com que você se movimente diretamente de uma forma diferente. Então, de repente, se alguém que você realmente conhece, a vida dele dependesse de algo que você teria que criar, como seria essa situação? Como você agiria nesse momento? Qual seria o seu empenho nesse momento? Aí eu coloquei uma motivação para você. Sim, agora eu vou trocar a pessoa. Essa pessoa não é mais o seu conhecido. Essa pessoa é a sua esposa, é o seu esposo, os seus filhos. Qual seria a sua motivação? Qual seria a sua energia, a sua doação que você faria para mudar todo esse ambiente? Então, a sua motivação, ela tem que ser pesada ao ponto de fazer com que a sua ação seja também pesada. Você é obrigado a fazer isso para que a hora que você for adquirindo conhecimentos, você não fique preso nos mesmos. O conhecimento, onde você acha, você olha ali a distância hoje e fala assim, poxa, o conhecimento daquele cara é legal. Né? Se eu chegasse ali, para mim já seria incrível. Só que, de repente, aquele conhecimento que aquele cara, que é o que você olha aqui distante, é legal, é o cara que daqui a pouco podia olhar e falar assim, nossa, olha só o conhecimento daquele carinha ali, daquela moça, olha como está, é o meu sonho. E ele nem imagina que era você olhando ele há pouco tempo atrás. Então, você não pode se limitar. Não coloque um ponto limite em todas as suas ações. E se porventura for colocar, coloque incrivelmente longe. A ponto de você falar assim, eu fui louco de fazer isso. Porque mesmo que você não alcance, pode ser que aquela motivação vai fazer com que você chegue a um ponto incrivelmente distante ao qual aonde seria o seu parâmetro inicial ficou para trás há muito tempo.
Eu tenho uma pessoa que eu conheço que às vezes ele falava assim de ter metas, né? E quando alguém apresentava uma meta, chegar e falar, não, a sua meta é X. Ele pegava e fazia 5x a meta. Que daí ele corria. Corria ao ponto de que, às vezes, chegou até mesmo naquele parâmetro, que era incrivelmente alto. Só que o parâmetro inicial seria somente o x. E ele multiplicou e remultiplicou e multiplicou aquilo. Por quê? Porque ele se doou de uma forma diferente, porque o parâmetro dele era muito distante. Então, não se limite. Não coloque limite a uma coisa que você não conhece. Você não sabe qual é a sua capacidade até o momento de você se doar a desenvolver, e a hora que você faz aquilo que você gosta, que você tem prazer, o seu desenvolvimento, a sua criação vai ser tanta, e a sua resposta daquele empenho que você deu vai ser tamanha que você vai se assustar e se surpreender. Porque você vai tocar coisas que nem imaginou que seriam possíveis chegar próximo. Então, essa situação é o que você tem que ter. Primeiro, ganhar sim conhecimento. Segundo, não deixar que ele te limite nunca. Não tenha um ponto final. Qualquer situação, jogue uma vírgula e continue. Dê um pause. Respire, entenda, compreenda, recarregue, play e vamos embora. É assim que você tem que agir, porque daí o conhecimento adquirido nunca vai te abarrar e vai fazer com que você continue evoluindo, crescendo e chegando a lugares incríveis, vivendo uma vida esplêndida, a vida que você sonhou, a vida que a gente vê tanta gente pregando, que na verdade não tem a ver com o dinheiro acumulado, e sim com a vivência, a experiência, a emoção, o júbilo e tudo mais que você estiver vivendo naquele momento. Isso é o ponto de pensar. Com certeza. Isso que a Lê trouxe é realmente bem interessante. E também somado a isso, vocês têm que entender, pessoal, que a partir do momento que você para de perguntar e começa a afirmar, você começou a entrar em um loop decadente, você começou a descer. Porque a partir do momento que você começa a acreditar que tudo você já tem ali tudo claro, você passa a ter como ideia central o que você já sabe. E aí onde é que está? A partir do momento que você coloca isso na sua mente, a sua mente já começa a dizer para você, então se eu já sei, não preciso escutar mais ninguém. Se eu já sei, pode deixar para lá, eu já sei fazer. E isso você começa a entrar naquele loop, você começa a decair. Então a pergunta é uma das principais funções que faz você continuamente desenvolver ali o crescimento, você amadurecer. Por isso que quem tem um mindset de crescimento, ele está aprendendo aonde quer que ele chega. Por isso que onde é que ele está ali perguntando, ó, como é que você faz isso? Qual a sua intenção em fazer tal coisa? Qual objeto ao qual você fez? Isso faz com que ele gere na mente dele o imaginativo e o criativo, fazendo com que ele comece a entender o que já está feito, e entendendo o que já está feito, o que ele pode aprimorar. Porque nada nessa terra, pessoal, pode ser desenvolvido, tudo já existe. Algumas coisas estão apenas escondidas, que ainda precisam ser desenvolvidas. Exemplo, quando alguém foi ali fazer o primeiro carro movido a água, aqui no Rio Grande do Norte, teve um professor que fez um carro movido a água, só que o que é que fizeram? Disseram que ele era louco e acabaram comprando a patente dele, sumiu com o professor, com tudo. Porque era algo que era aqui no Rio Grande do Norte, algo assim extraordinário. Enquanto muitos gastavam com gasolina, gastavam com diesel, ele começou com algo que era totalmente diferente. E hoje nós temos essa possibilidade e vemos isso acontecendo. Até mesmo hoje tem parâmetros em países que já não vão utilizar mais a gasolina. E o que é que isso trouxe? Por causa da pergunta dele estar sempre estimulando, dizendo, por que eu tenho que andar apenas com álcool? Por que eu tenho que andar apenas com gasolina? Por que eu não posso utilizar algo que é renovável? E hoje nós temos também a Tesla. A Tesla é um exemplo bem aí para você ver que alguém chegou e disse, eu vou utilizar energia renovável. Eu vou pegar um carro e vou colocar uma bateria. Só que tudo isso partiu de uma pergunta, de ele questionar o que tem hoje e como aprimorar isso. E o conhecimento ele parte disso, de você estar continuamente entendendo e aprimorando o
o que você tem através de perguntas. Então não se limite. Jefferson, a minha pergunta é muito burra. Não existe pergunta burra. Burra é toda pergunta que não foi feita. A partir do momento que você se limita, coloca uma crença de que não, o outro vai falar para mim dizendo que eu não entendo. Entenda que se você não buscar entender ou perguntar, você nunca vai entender. Você vai se limitar em uma crença, porque quem vai precisar da informação é você. E muitas pessoas fazem isso. Elas se calam ali para poder dar lugar a outra pessoa. Ela sendo ali protagonista, ela entrega todo o elenco e diz: ei, pode tomar conta da minha vida, a sua opinião é mais importante do que eu tenho aqui para aprender. E ela entrega toda a vida dele na opinião de terceiros. E olha o que terceiros faz. O terceiro, ele só destrói. Você já entregou alguma coisa, emprestou alguma coisa? Muitas das vezes vai vir quebrado. A pessoa diz: foi sem querer. E aí você vai fazer o quê? Você emprestou. Quando você empresta, você dá essa possibilidade que os outros vão fazer o que quiser. Quando está na sua mão, você tem ali a possibilidade de cuidar, de zelar e de prevenir alguma coisa. E aí cabe a você. Com a morte do medo, isso que o canal Acesso está trazendo, vai fazer você gerar essa nova atitude. Então, mate esse medo que você tem da opinião de terceiros e gere uma nova atitude. Pode falar, Lê. Um ponto importante até do que você estava falando é assim, na própria Bíblia, na Bíblia, quando se coloca, que Jesus coloca aos discípulos, que nós devemos ser como crianças, na verdade, a intenção dele não é a gente ser alguém infantilizado. Não é alguém que brinque sobre todas as coisas, nada disso. Na verdade, é você ter a mente limpa de conceitos, parâmetros e qualquer outro discernimento que você vá acumulando e se abra a ter informações, se abra a perguntar realmente o que você tem desejo de fazer. Como a criança. A criança chega perto de alguém, ela solta algumas perguntas que você fala: caramba, meu, não devia nem ter falado isso. Mas a criança, ela está ali sem pensar em consequências da situação. E ela, em nenhum momento, você pode ver que ela agride a outra pessoa. Ela somente expõe o questionamento dela. E a exposição do questionamento de uma forma tão simples e tão sincera, que aquilo quebra a outra pessoa a ponto de ela abrir a guarda para poder desenvolver um diálogo ou desenvolver até mesmo a resposta daquilo que foi colocado. Mas o sermos como criança é o se lançar ao novo, é o se lançar à curiosidade, é o se lançar realmente em adquirir mais informação e conhecimento, em vivenciar o momento intensamente, aquele momento que você está exato, sem pensar no que vai acontecer daqui a pouco e nem pensar no que já passou. Você vivenciar aquele momento seu intensamente, estando presente, vai fazer com que 1 minuto se transforme em 1 hora. Essa é a situação que nós, como adultos, vamos perdendo. Vamos deixando que tudo fique atropelado. Nós estamos fazendo uma coisa aqui pensando que eu tenho que fazer à noite. E aí eu estou pensando já no que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu estou marcando isso. Poxa vida, aconteceu isso ontem. Eu estou bravo com aquilo que aconteceu. Então, eu esqueço desse momento agora que eu tenho, que eu estou vivenciando, que eu poderia ganhar muito com ele para viver no futuro e no passado. Então, é uma forma infantil de um adulto se comportar perante ao mundo e à sociedade. Então, nós temos que mudar esse conceito. Nós temos que criar uma nova realidade. Nós temos que matar os medos que foram empurrados a nós. E isso vai tudo gerar uma atitude nova. O que vai acontecer dessa atitude nova? Nós vamos colher frutos. Quais vão ser os frutos? Os frutos que cada um exatamente plantou. Seja ele doce, amargo, meio termo. Você está escolhendo as sementes que você está utilizando. O plantio é seu. E lembre-se que uma coisa é importante. O plantio de qualquer coisa não é obrigatório. Mas a colheita, sim. Você vai colher de qualquer forma, querendo ou não. Eu nem percebi que eu estava plantando isso.
pode ter certeza, você vai colher sobre aquilo, tendo consciência ou estando inconsciente. Por isso, o estado de consciência é o melhor estado para você permanecer o maior tempo possível. Atento a isso. Pequenos detalhes farão com que a sua vida mude de uma forma incrível e torne tudo de uma maneira esplêndida para você. Seja ela da forma que você está hoje, seja ela com mais bens e abundância ou extremamente abundante. Lembre-se que o dinheiro é só uma consequência, ele vai só intensificar tudo o que você já é. É isso que nós vemos. A realidade nossa hoje, nós vemos isso. Se uma pessoa é boa, com muito dinheiro, ela vai ficar muito boa. Se ela é má, com muito dinheiro, ela vai ficar muito má. É só isso. Ele vai só intensificar o que você escolheu e optou por plantar. Esse foi o recado de hoje.